treinamento de hoje, então, nós vamos falar sobre o MDFE, que é um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, tá? O que é esse MDFE, né, gente? Tem toda uma legislação, o MDFE tem um portal, assim como o portal da nota fiscal eletrônica, o MDFE também tem um portal onde tem lá os links de web service, onde você pode consultar os dados do MDFE. Onde está as notas técnicas dele e tudo. Na verdade, o MDFE ele é utilizado tanto para empresas transportadoras e para empresas comuns também. Essas empresas comuns precisam emitir o MDFE desde que elas utilizem o veículo próprio para fazer transportes e transportes interestaduais, tá? Se ela vai usar o veículo dela para fazer transporte municipal, né, aqui dentro do município, dentro do estado, não precisa, tá? Ela é obrigatória a partir do momento que ela usa o veículo dela mesma, ela não contrata uma transportadora, e ela vai realizar o transporte com o veículo próprio, um transporte interestadual. Então, ela é obrigada a emitir o MDFE caso, né, a mercadoria seja parada em algum parada rodoviária, alguma coisa assim, de fiscalização, tem que apresentar o MDFE, tá? E a transportadora, além de emitir o CTE, ela também tem que ser acompanhada esse MDFE nas cargas dela. Tá? Então, hoje o sistema tem o parâmetro dessas duas possibilidades, mas como a gente conversou, o MDFE para o CTE ainda ela não funciona ainda 100%. Algumas melhorias a ser feitas, porque ela não está atendendo ainda totalmente as tags obrigatórias que precisa. Foi feito algumas melhorias, mas ainda assim não está funcionando 100% do MDFE para o conhecimento de transporte. Tá? Os principais parâmetros, né? Então, posso dizer até que é o principal parâmetro hoje no sistema para iniciar o MDFE. Fica lá nos parâmetros, menu configurações, parâmetros fiscal, tem uma abinha MDFE, onde ele vai dizer que se a empresa utiliza ou não, o ambiente, né, produção, homologação. O web service hoje é um só o web service de Rio Grande do Sul que está habilitado. A pasta destino normal, como é lá no CT, na nota fiscal eletrônica. O R para validar de XML, esta daqui, tá? Por incrível que pareça, às vezes isso aqui pode dar algum problema quando a empresa está iniciando o MDFE, tá? Se colocar esse endereço, essa URL de validação errada, ele vai dar problema na hora de enviar essas coisas, tá? Então, até coloquei aqui, porque recentemente eu peguei um saque da ArcTest que estava dando problema na hora do envio e a gente não localizava por que que não estava conseguindo enviar. Dava problema, tipo, como se fosse certificado digital, sabe? E na verdade o problema era que aqui nos parâmetros a URL de validação estava errada. Então, é bom assim, o cliente está iniciando, é o primeiro MDFE que está emitindo, vem aqui na abinha configurações e revisa todas as informações que ele colocou, tá? E o tipo de emissão ele é importante também porque aqui ele vai caracterizar já o ponto inicial para as validações das tags no XML. Porque se eu colocar um que é prestador de serviço de transporte, ou seja, as transportadoras, o sistema gera determinadas tags. E se eu coloco dois, transportador de carga própria, que são as empresas normais que a gente conhece, que vai utilizar o veículo dela para transporte, ela vai usar o tipo 2, que daí a validação é diferente e as tags são diferentes também, tá? Quando eu uso o tipo de emissão 1, o sistema vai vincular um CTE, e quando eu uso o tipo 2, ele vai vincular uma nota fiscal eletrônica, uma NFE, ok? Iniciando o envio de MDFE, o que eu preciso de cadastros anteriores? Eu preciso cadastrar o veículo no sistema, tá?
Porque a hora que eu vou criar o MDFE, eu indico que veículo que vai realizar aquele transporte. Então, onde eu cadastro? Lá em menu fiscal, conhecimento de transporte, veículos, tá? Eu tenho lá todo o cadastro de todos os meus veículos que eu posso incluir. As informações obrigatórias, basicamente, é o tipo do veículo, o status, tá? A placa não é obrigatório, o Renavan é obrigatório, tá? O tipo rodado é obrigatório, classe e categoria, tá? Então, até a classe aqui eu coloquei, essa classe, ele vai buscar ali de menu, manutenção classe, é só cadastrar. E a categoria, ele vai buscar lá da menu manutenção categoria. Então, antes de eu cadastrar o meu veículo, eu cadastro a classe do meu veículo lá no módulo de manutenção e a categoria também. Antes de cadastrar o veículo, eu já cadastro a categoria, que é lá no menu manutenção categoria. É super simples, só lá incluir a descrição só, tá? Aqui eu vou passar por cima que eu vou mostrar mesmo direto no sistema, tá? Então a emissão do MDFE mesmo ocorre lá em menu fiscal, ordem de carregamento, incluir. Esta tela aqui às vezes pode causar um pouco de confusão de quem não viu a utilização disso do sistema antes da vinculação do MDFE. Quando foi criado o MDFE, essa tela de ordem de carregamento já existia, tá? Então, eles apenas criaram essa outra abinha MDFE reutilizando a tela. Então, por exemplo, tem empresas que utilizam a tela de ordem de carregamento, mas não emitem o MDFE. É comum, por isso que existe este parâmetro aqui, ó. Empresa utiliza a emissão de manifesto eletrônico de documentos fiscais. Se a empresa não marcar este parâmetro, a hora que ele entrar nessa tela aqui, só vai ter a abinha geral, não vai ter a abinha MDFE, tá? Porque a tela de ordem de carregamento em si, ela é utilizada para a função de carregamento também, tá? Então, por exemplo, a empresa ela vai fazer um transporte municipal mesmo, vai levar a mercadoria dela para o cliente dela. Ela não precisa emitir um MDFE, mas ela tem que, por exemplo, ou na rotina dela, ela tem que fazer uma ordem de carregamento. Ela vai usar essa tela, tá? Ela vai indicar o veículo dela, o transporte dela, a nota e vai gravar a ordem de carregamento. Tanto é que nesta tela, depois lá no sistema, eu vou mostrar outras funções. Não vai ser tratado no treinamento de hoje, que hoje a gente vai falar MDFE. Mas existem outras rotinas da ordem de carregamento, de liberar a carga, de conferir a carga, relacionado a mesmo a carga do veículo, do transporte, tá? E não necessariamente com o MDFE. Então, é uma tela em que pode ser tratado duas rotinas no sistema, tá? Então, aqui na abinha MDFE, onde que eu vou informar realmente as informações do manifesto de documentos fiscais, onde eu vou indicar a UF que vai iniciar o transporte, né? Ou seja, a UF que eu vou carregar, vou colocar as informações, a UF onde final, onde vai ser o destino, tá? Se tem RNTCR, qual o transportador, se vai ter CIOT, quem é o CPF responsável, vou indicar o local de carregamento, local de descarregamento. Dependendo do local de carregamento e do local de descarregamento, eu preciso indicar um percurso, que eu vou mostrar aqui também para você o tipo de erro que pode dar quando eu não coloco percurso, tá? No botãozinho adicionais lá da tela, esse que eu ia comentar com vocês, ó. Este aqui, esta opção, conferir carregamento, conferir devolução, cancelar conferência, retornar notas fiscais, reenviar notas fiscais, ele não se trata do MDFE, tá? São rotinas da ordem de carregamento mesmo, tá? Então, ele foi feito exclusivamente, se eu não me engano, para Lume, e acho que tem mais um cliente que eu não me lembro que usa também esta parte, tá? Que até assim, foi criado, não foi mostrado para a gente muito bem como faz, então eu também preciso levantar como funciona isso daqui. Eu sei mais ou menos por cima, mas
o processo efetivo mesmo precisava levantar da melhoria que criaram isso daqui, tá? O MDFE começa a partir daqui, que eu posso alterar o número do MDFE, assim como eu altero lá na série de notas. Ah, eu gravei um MDFE. Ah, gravei errado, vou ter que excluir. Eu posso voltar à numeração daquele MDFE, que é por esta opção aqui, que eu vou mostrar também, que ele abre essa telinha, super simples, ó. Ele abre a telinha do próximo número, indico aqui que vai ser o próximo número do MDFE, tá? Posso copiar a chave e tal. E o que as funções principais do MDFE vai ser nesta opção aqui, de MDFE. Aí sim, aqui eu faço todas as funções relacionadas ao MDFE, que eu envio, processo, imprimo, encerro, mudo a forma de emissão, altero o status, faço cancelamento, consulto a situação, posso abrir o XML, tá? Um adendo que eu quero colocar aqui, deixa eu ver se já tá nesse próximo slide aqui. A opção é encerrar, tá? Há muita confusão no conceito mesmo desse encerrar e cancelamento, tá? Encerrar é uma coisa, cancelar é outra. Até coloquei aqui no slide, na própria nota técnica do MDFE, que ele fala o que é encerrar, tá? O MDFE, ele vai ser encerrado quando o MDFE chegar no final do seu percurso, ou seja, acabou o transporte. Então, aqui no meu MDFE, eu indico a UF inicial e a UF final, ou seja, o local de descarregamento. A hora que o meu transporte chegar no seu destino final, eu tenho que vir aqui e colocar a opção de encerrar MDFE, que daí ele vai lá no link, no portal e vai encerrar aquele transporte como concluído. É diferente de cancelar. Cancelar, eu cancelei mesmo, morreu o processo. Eu não saí, eu não fiz o transporte daquela carga, tá? Cancelamento, cancela mesmo. O encerrar, não. O encerrar, eu fiz o processo e concluí o meu transporte. Aí sim eu tenho que vir e encerrar. Por que eu preciso vir e encerrar? Porque por normas da MDFE, eu não consigo emitir um novo MDFE para UFs distintas usando o mesmo veículo se um CTE anterior estiver em aberto, isto é, se um MDFE anterior ainda não estiver encerrado. Não sei se eu fui claro. Então, por exemplo, eu fiz um MDFE em que vai sair de São Paulo para Rio Grande do Sul, com um veículo A. Ele foi, está em transporte. Eu não encerrei ele. Por exemplo, eu concluí, ele chegou lá no Rio Grande do Sul, já terminou o processo, já finalizou a minha carga, porém eu não fui lá e apertei o botãozinho de encerrar. Eu não encerrei. Se eu for no sistema e incluir novamente um novo MDFE para São Paulo ou qualquer outro destino, Rio Grande do Sul também, ou Rio de Janeiro, qualquer outro, e indicar aquele mesmo veículo A, o sistema não vai permitir e nem a Cefaz vai autorizar. Por quê? Porque existe um MDFE ainda em aberto com aquele veículo. Então, eu preciso vir antes, encerrar o veículo para depois incluir um novo MDFE. Este tipo de caso eu já peguei bastante em cliente. Bastante cliente abre saque falando que não está conseguindo incluir, mas por quê? Daí dá a mensagem lá que tem um CT, um MDFE em aberto, por isso que não consegue. Aí, normalmente, eu entro no portal, mostro, ó, esse daqui está em aberto, especialmente empresas que têm filiais, tá? Às vezes, eu não tenho nenhum MDFE em aberto na base 1 lá, mas tem um MDFE aberto na base 2 com aquele veículo. Então, independente, tem lá aquele veículo, o portal viu que tem um MDFE não encerrado para aquele veículo, ele não vai autorizar um novo MDFE, tá? Então, eu queria só exemplificar aqui a diferença de encerrar e cancelar, tá? Qual que é o fluxo, gente, de um MDFE? Então, vamos lá.
eu emito o MDFE, bom, primeiramente eu tenho a nota fiscal, né? Vamos tomar por princípio, então, uma empresa, 98% dos nossos clientes hoje é uma empresa normal, né? Ou seja, não é uma transportadora que vai usar o MDFE para realizar o transporte do seu veículo próprio, tá? Então, ele tem a nota fiscal lá, ele vai carregar as mercadorias dessa nota fiscal e ele vai emitir, então, o MDFE. Emitiu o MDFE, o veículo vai sair para realizar a entrega, tá? Neste percurso de realizar a entrega, este veículo pode ser parado numa barreira fiscal. Nessa barreira fiscal, o rodoviário vai ver, peraí, tem MDFE? Esse MDFE está autorizado, está em transporte, ou seja, não está cancelado, não está encerrado, não está nada? Sim, está ok. Então, o veículo segue viagem para o destino. Chegou no seu destino, ele vai lá e encerra o MDFE. Ou aqui que acontecem os problemas, que daí os clientes às vezes abrem saque e falam, nossa, eu preciso emitir, tá parado aqui com o caminhão e tal. Por quê? Se ele é parado numa barreira fiscal e ele está sem o MDFE, ou o MDFE foi processado com erros, ou qualquer problema que tenha nesse MDFE, ele vai ser multado, tá? É multa na hora do rodoviário, tá? Então, por isso que todo o transporte, toda a carga precisa estar junto com o MDFE, tá bom? Esse aqui é um fluxo simples, só para a gente ver a ordem aí do processo em si, tá? Alguns pontos importantes no sistema para fazer. O MDFE, vocês vão ver que teoricamente ele é simples, mas ele precisa ter algumas coisas que envolvem aí, por exemplo, o principal ponto é a nota fiscal eletrônica. Então, para eu vincular um MDFE a uma nota fiscal, esta nota fiscal parece bobo, mas às vezes o cliente abre saque por causa disso. A nota fiscal, ela tem que estar com a transportadora indicada na nota fiscal, tá? Então, a hora que eu vou fazer a minha nota, a hora que eu faço a minha nota fiscal, ali no campo transporte, eu preciso de indicar a transportadora, seja emitente, destinatária, não importa, mas eu preciso indicar a transportadora e o tipo de frete. Ou seja, a minha nota fiscal tem que estar amarrada a um transporte. Se não, a hora que eu for lá na telinha do MDFE incluir, tentar buscar esta nota, ele não vai trazer a nota. Eu já peguei casos de que o cliente queria incluir um MDFE para a transportadora A, por exemplo, mas a nota fiscal estava inserida a transportadora B. Não vai buscar, tá? Então, alguma coisa fez errado, emitiu a nota errada, vai ter que cancelar a nota e colocar a transportadora certa. Ou não, ele está sendo equivocado, o MDFE era para ser para transportadora B. Então, assim, às vezes pega uns impasses assim, que é porque fez lá na frente, lá atrás, na verdade, estava errado, tá? Então, o sistema vai buscar a nota fiscal mediante a transportadora informada na nota fiscal. Eu não sei se vocês já viram algum erro com o cliente que, às vezes, na hora de gravar, na hora de emitir a nota fiscal, a hora que vai inserir a transportadora e o tipo de frete, dá essa mensagem aqui, ó. Tipo de frete inválido ou não cadastrado para esta transportadora. Tá? Isso daqui é porque o cadastro da transportadora está incompleto, tá? Então, eu vou mostrar aqui como faz um cadastro da transportadora. Normalmente é porque o município envolvido no transporte não está amarrado à transportadora, tá? Eu vou mostrar para vocês depois como faz. Isso é um ponto que tem que ser observado. Que é aqui, por exemplo, ó, lá na transportadora, no cadastro de transportadora, o tipo de frete tem que estar vinculado às cidades envolvidas. Então, por exemplo, eu estou em Limeira, vou mandar uma mercadoria lá para Belo Horizonte, a transportadora que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, essa 96 que eu estou trabalhando aqui, ó. Nela tem que estar inserida um município que eu vou trabalhar, Apucarana, que é um município de quem? Do meu cliente, né?
Meu cliente, ele reside em qual município? Ah, Belo Horizonte, Apucarana, Rio de Janeiro. Então, a cidade para onde eu vou tem que estar amarrado no cadastro da transportadora, indicando o tipo de frete que eu estou fazendo aqui, tá? Por isso que dá essa mensagem. Mas daí eu vou mostrar para vocês. Um outro ponto aqui também no sistema que é bom destacar, que lá no cadastro da empresa, eu tenho um parâmetro que chama transportadora ou próprio, tá? O que isso quer dizer? Então, vamos lá nos exemplos novamente. Eu sou uma empresa normal, tá? Em que eu posso contratar uma transportadora para fazer o transporte, ok? Que daí, no caso, é a transportadora normal que a gente já conhece, tipo transportadora, com endereço da transportadora, CNPJ da transportadora, tudo ok. Mas, que é os casos mais utilizados do MDFE, é quando eu tenho meu veículo, eu tenho tipo o meu caminhão ou o meu carro mesmo, que eu uso, às vezes as mercadorias são poucas, eu vou usar o meu veículo para realizar o transporte. Aí, quando é só nesta hipótese que eu estou usando o meu veículo, é que eu indico este parâmetro, transportador ou próprio. Por quê, gente? A hora que eu coloco transportadora ou próprio, na DANF, nos campos da transportadora, ela não sai o nome da transportadora e nem o endereço da transportadora. Tá? Por que foi feito isso? Para que não seja vinculado os dados do emitente na transportadora, tá? Porque o veículo é dela, então não vou sair o CNPJ dela de novo, o nome dela, não. Então coloca lá, quando o cliente coloca que transportador o próprio, observar que na DANF, acho que eu não tenho nenhum print da DANF aqui. Na DANF, em vez de sair o nome da transportadora, por exemplo, em vez de vir a transportadora vai mais longe, vai sair transportadora o próprio. Então, já vai saber que quem é o transportador é o próprio emitente. Isto é isso que faz este parâmetro aqui, tá? Um outro parâmetro também que envolve nessa rotina aqui é lá na abinha fiscal, na aba geral, tem um parâmetro que utiliza carregamento após a geração da nota, tá? Isso daqui serve para determinar se o MDFE será gerado antes ou depois da validação da nota fiscal, tá? Então, tem clientes, por exemplo, que querem fazer o MDFE somente depois que a nota fiscal for validada. Então, ele vem aqui e marca, ou seja, ele grava a nota fiscal, envia a nota fiscal, valida tudo certinho, status DANF impressa. Aí sim, ele vai carregar as notas fiscais para o MDFE. Ou não, eu gravei a nota lá, tá como pendente, aguardando envio, eu já quero vincular essa nota ao MDFE. Aí só não marcar o parâmetro. Então, daí a hora que eu vou buscar as notas fiscais, ele vai buscar as notas também como pendente, tá? E aqui está o grande consenso aqui, né? É que eu tenho lá na emissão do MDFE o tipo para prestador de serviço de transporte, que são as transportadoras. No sistema hoje, lá na própria, onde emite o CTE, que é lá em menu, fiscal, conhecimento de transporte, emissão de CTE, no botãozinho adicionais, tem uma opção de gerar MDFE, tá? Esse gerar MDFE, ele clica aqui, ele já vai incluir automaticamente lá na tela do MDFE, sem ter que dar um incluir e colocar os dados, tal, tal, tal. Então, ele pega os próprios dados do CTE, ele já inclui automaticamente o MDFE para o envio. Porém, no decorrer aí do percurso, a gente está vendo que não está 100% ainda para vincular um CTE no MDFE. Então, por isso que eu nem trouxe aqui. Tá dando a hora que vai enviar, dá erro de validação, a gente viu que não está gerando algumas tags obrigatórias. Então, só mostrar mesmo que hoje é possível gerar o MDFE, a geração em si, a inclusão, sim, mas a validação junta você faz não, tá? Então tá faltando alguns pontos a ser considerados aí, a ser desenvolvidos, tá?
tá? Então, quando isso for finalmente realizado, a gente volta aqui e falar do MDFE para um conhecimento de transporte, tá bom? Uns erros mais comuns aqui que eu peguei buscando alguns saques, por exemplo, na hora de envio do MDFE, é este erro na hora de enviar, tipo ROD. Então, esse TP ROD, quando vem 00, por exemplo, é inválido, é porque lá no cadastro do veículo, tá? Ele vai buscar esta tag lá no cadastro do veículo. Esse tipo rodado tá 00, tá? E o MDFE, ele não valida o 00 não aplicável, né? Porque se tem um MDFE com este veículo, eu tenho que ter algum tipo rodado. Então, pelas normas da Cefaz, eu tenho que preencher ou como 01, 02, 03, 04, 05 ou 06, tá? Que são essas opções aqui. Então, se der algum erro desse aqui, é só ir lá no veículo, colocar o tipo rodado correspondente, não precisa excluir MDFE nada, só informar, voltar para guardando envio, não, na verdade isso daqui já é erro na hora de enviar mesmo, ele não consegue nem gerar a tag, né? Ele nem envia para a Cefaz. Só colocar o tipo rodado no cadastro de veículo e enviar novamente, que esta tag já vai ser preenchida automático. Um outro erro também comum é quanto ao RNTRC, tá? Que isso daqui daí determina um pouco mais de conhecimento do cliente. Então, de repente, ele está fazendo o MDFE lá, que ele indica aqui, ó, o RNTC informado é inexistente. Favor consultar a situação do transportador e tal. Então, dependendo se ele colocar qualquer número inválido aqui, ou ele colocar alguma informação em que ele, como transportador, não deve ser informado, vai vir essa rejeição. Tanto é que a própria rejeição pede para ele ligar lá na ouvidoria e ver a situação dele lá. Posso dizer aí, a maioria dos casos não se preenche essa informação, tá? Mas pode ser que, por exemplo, algum transportador seja obrigatório a preencher esse RNTC, tá? Mas aí é o próprio cliente que precisa saber. Você tem que informar no seu MDFE, sim ou não? Se vir essa rejeição aqui e neste campo no MDFE ou lá no veículo que tem o campo estiver zerado, ao meu entender, dá a entender que ele tem um RNTC e ele tem que indicar um RNTC válido, não é qualquer número que ele tem que indicar aqui. O que eu já vi acontecer no cliente também, ele vai lá e ele indica zeros. Aí ele nem sabe o que é esse campo. Ele vai lá e coloca tudo zero. Só que ele não tem que indicar. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar essa tag, porque você preencheu com zeros. Então, ele vai gerar a tag do RNTC, porém, você, como transportador, não tem esse RNTC, esse registro, e a Cefaz vai rejeitar com essa rejeição, 681. Então, por quê? Porque você não tem um RNTC, então você não tem que informar nada, é deixar nulo o campo, tá? Então, é só ele ir lá, voltar para guardando envio, zerar o campo, né? Zerar, o quê? Limpar, deixar nulo o campo, colocar, enviar novamente o conhecimento, o MDFE, e aí vai validar, tá? Então, assim, a gente pega algumas situações, especialmente do MDFE, que são muito a particularidade do cliente, que nem o CIOT também, não são todos os casos que tem que preencher, tá? Então, são informações que ele precisa saber. Por assim, tá dando erro porque não foi informado o CIOT. Aonde informa o CIOT? Informa o CIOT aqui. Lá na BIM MDFE, ele vai informar aqui o CIOT, que também não é qualquer número. Isso daqui é uma conta de frete que está ligada lá no site das transportadoras lá, tá? Não é qualquer número que eles têm que colocar. Então, ele se tem que informar, é um número válido, assim como o RNTC, tá? E esse aqui também é um erro, normalmente é mais comum, especialmente quando está iniciando o processo do MDFE, tá? A hora que também vai validar, o sistema dá erro em determinadas tags. Essa daqui deu erro no número, tá? Esse número aqui,
Poderia ser mais fácil o entendimento, né? Tá indo vazio, por quê? Mas é o número do endereço da transportadora, tá? Acontece também com e-mail, telefone, tá? É o quê? Telefone, é o e-mail de quem? Da transportadora. Então, daí lá, vai lá no endereço da transportadora e revisa o cadastro da transportadora, tá? Também é um erro que eu vi aqui nos últimos saques que ocorreu. Então, antes das dúvidas, eu vou mostrar um processo por completo aqui, depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, vou vir aqui na base treina nossa, eu vou criar desde o princípio, para transportadora, o próprio, emitir a nota fiscal, emitir um MDFE, tá? Então, como que eu faço isso no sistema? Então, vou lá no cadastro de empresas, vou criar uma empresa como transportadora. Acho que Paula Transporte já até usei. Paula vai mais longe. Pronto. Cadastro de empresa já sabem, tipo contábil normal. Muitas vezes o cliente também cria um tipo contábil específico como transportadora, tá? Indiferente, tá, gente? Isso daqui daí é plano contábil dele. Ele cadastra do jeito que ele quiser, da forma que ele quer separar as empresas para ele, tá? Vou colocar aqui o agrupamento. Deixa eu ver, acho que eu tenho um agrupamento de transportadoras. Vou colocar a transportadora ao próprio para mostrar para vocês como fica a Danf. Ficar isento. Que legal, porque eu já trouxe. Então, vou fazer o seguinte. Vou usar essa que já tá, gente? É um cadastro normal, transportadora. Vou reutilizar ela porque eu já estou com os meus dados aqui. E só vou marcar a transportadora ao próprio, para eu usar o mesmo código de transportadora. Tá? Cadastrei a minha transportadora. O outro ponto que eu preciso saber agora, preciso fazer o meu processo. Eu vou usar a transportadora 34 para realizar o transporte da minha mercadoria. Agora eu preciso indicar a minha nota fiscal. Vou vender para quem? Então, vou lá na minha tela de emissão de notas e saída. Pegar aqui qualquer uma. Vamos pegar essa. Já vou encurtar um pouco de caminho aqui para não dar erro de configuração fiscal, aquelas coisas lá que a gente já viu. Eu vou vender para a empresa 28, para a operação 7 e esse material chantilly. E eu vou emitir nesta nota e vou indicar aquela transportadora 34. O que a gente precisa observar no cadastro da transportadora? Tenho que ver aqui, por exemplo, a empresa que eu vou trabalhar, ela está em qual município? Ela está nesse município Ipojuca, né? Porque senão vai dar aquele erro lá de que o tipo de frete não está cadastrado. Então, eu vou lá no meu cadastro da transportadora. Então, todas as vezes que eu cadastrar uma empresa que ela esteja como T, transportadora, o sistema vai inserir automaticamente ela neste cadastro aqui, ó, cadastro, transportadoras, cadastro de transportadora. Então, a minha transportadora 34 está aqui, tá? Esta transportadora precisa estar vinculada com a cidade de destino que eu vou trabalhar. Se eu vou vender para o cliente Minas, que ele a residência dele lá é lá no Ipojuca, de Pernambuco, eu preciso que o tipo de frete que eu indicar na nota fiscal esteja vinculado aqui, tá?
A Paula Transporte está vinculada com o Ipojuca no tipo de frete 1, tá? Eu vou emitir a nota fiscal e indicar um outro tipo de frete aqui, só para vocês verem a mensagem que vai dar, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer a nota fiscal que vocês já sabem como faz. Vou colocar aqui, isso aqui não interfere em nada quanto ao transporte, tá? Aí aqui começa. Para eu vincular o MDFE, eu preciso indicar uma transportadora. Então, aqui nos campos de transporte, eu vou indicar qual vai ser o transporte. Emitente, destinatário, terceiro, pode ser qualquer dessas opções, tá? Vou colocar aqui emitente. Rodoviário, ferroviário, rodoviário. Qual a transportadora? Transportadora 34. Qual o tipo de frete? Tipo de frete rodoviário. Ah, não é rodoviário, é outro tipo de frete. Aonde que eu cadastro? Cadastro lá no cadastro da transportadora. Eu vou indicar um outro aqui só para eu forçar um outro tipo para dar mensagem, tá? Então, eu vou lá no cadastro da transportadora, tipo de frete, só tem o rodoviário, que se vai. Normalmente é o rodoviário mesmo, mas vamos colocar um outro. Sei lá, frete. Ficar qualquer coisa. 2. Tá? Só para ter um outro aqui. Um rodoviário, 2 frete. Vou vir aqui e indicar o 2 que eu cadastrei. Ó, é a mensagem que a gente viu lá no slide. Tipo de frete inválido ou não cadastrado para essa transportadora. Por que que isso acontece quando acontece essa mensagem? Primeira coisa, eu preciso ver esse tipo de frete 2 está inserido na transportadora 34? Vamos lá ver. Não vai estar, né? Porque eu acabei de cadastrar. Então, a 34 só tem um. Eu vou vir aqui e incluir. Eu vou incluir para qual cidade? Qual é a cidade que eu vou transportar? Não é o Ipojuca? Deixa eu pegar um município aqui. 3906. 3906, tá? Qual que é o tipo de frete que eu vou utilizar? Tipo de frete 2. Se eu colocasse aqui o tipo de frete 1, ele vai passar. Por quê? Porque ele vai encontrar o cadastro, mas eu quero o tipo de frete 2. Para usar o tipo de frete 2, eu preciso vir e indicar, amarrar o tipo de frete na cidade destino para a transportadora. Conforme a tarifa. Coloco aqui a tarifa, rodoviário. Beleza. Isso daqui é porque ele já abre para você cadastrar um novo. Então, agora eu tenho o tipo de frete 1 e o tipo de frete 2. Volto lá na nota fiscal, tipo de frete 2. Aí, ele passou para aquele tipo de frete, tá? Isso daqui também dá suporte nos clientes, tá? Tá tentando colocar transportador e tá dando aquele erro. Posso indicar aqui a placa, né? IOG, sei lá, 312, São Paulo, Santa Paula. Tanto faz. Posso ter redespacho, cidade de redespacho, mas isso aqui em si não influencia no MDFE, tá? Então, preciso só desses campos, desses dois campos para o MDFE. Vou vir aqui, gravo a nota fiscal. Quando eu tenho transportadora amarrada, eu preciso indicar o volume, né? Porque se eu tenho transportadora, eu tenho um volume de carga. Qual que é esse volume? Eu tenho que informar aqui na nota fiscal, que é nessa quantidade aqui, ó. Sei lá, 10. Gravar a nota. Gravei a nota fiscal. Vou imprimir a DANF para vocês verem como sai, tá? Porque lembra que eu marquei como transportador o próprio.
Então, o transportador, o próprio, ele não sai os endereços, tá vendo? Que aqui, razão social por conta do emitente, ele não sai a razão social. Qual que seria a razão social da transportadora? Paula Transportes, certo? Mas ele não vai sair por quê? Por causa do parâmetro o próprio. Então, ele sai no lugar do razão social, ele vai sair por conta do emitente, que é porque quem é o emitente? O emitente é a Azuquete, por exemplo. Então, a Azuquete está usando o veículo próprio, então, por isso que sai aqui. E este frete por conta, ele sempre vai sair por remetente. Às vezes pode ter alguma diferença de entendimento, remetente, emitente. Aí esse ponto assim conceitual eu não sei falar para vocês, tá? Mas o sistema, quando ele coloca o transportador o próprio, ele sempre vai sair como remetente e sem dados da razão social, ele não mostra o endereço ou a razão social, e tá vendo que nem o endereço da transportadora, nem inscrição, nem CNPJ, nem nada. Por quê? Porque eu indiquei o parâmetro próprio, tá? Essa é a diferença do parâmetro. Se eu não marcar o próprio, é lógico que daí vai sair a razão social da transportadora, o tipo do frete, normal, como uma transportadora contratada, tá? Mas para isso, quanto ao MDFE, não faz distinção, tá? Então, aqui eu tenho a minha nota fiscal emitida agora, que é a nota fiscal 49. Ela está vinculado à transportadora, então se eu vir aqui, ela está vinculada à transportadora 34, então eu tenho que fazer o MDFE para a transportadora 34, certo? Então vamos fazer o MDFE. Então vou lá em fiscal, ordem de carregamento, tá? A telinha aqui, vou dar um incluir, ele vai abrir a tela para a inclusão. O que eu preciso colocar aqui? A transportadora, então quem eu vou fazer o transporte? 34. Posso buscar as notas fiscais por agrupamento, só vir aqui aquele agrupamento quando eu faço a separação de ordem por agrupamento. Então, em vez de eu buscar por nota fiscal, eu posso vir aqui e buscar pelos agrupamentos lá da separação, tá? No caso, eu não fiz separação de venda, eu vou vir aqui e fazer pela nota fiscal. A nota que eu quero é a nota 49, uma nota só. Se eu quero um intervalo de notas, eu colocaria da nota 47 a 49. Ele vai trazer as 3 notas, tá? Mas no caso, somente para mim é 49 que está vinculada à transportadora 34. Então, coloco aqui, importar, confirma a importação sim, ele vai trazer a nota. Vou colocar o veículo. Foi criado também recentemente esta opção aqui, não informar veículo. Se eu clico aqui, ele zera o campo veículo, tá? Não sei, acredito que isto não esteja vinculado ao MDFE, tá? Deve ser para a utilização da ordem de carregamento. Então, aqueles clientes, por exemplo, que não fazem o MDFE, mas utilizem a ordem de carregamento. Então, eles clicam aqui não informar veículo, porque eles querem só realmente fazer a operação do carregamento em si, e não informar o veículo, tá? Porque o MDFE você tem que informar o veículo, tá? É um parâmetro novo, mas acredito que o intuito é esse. Bom, voltando para o MDFE, vou colocar o veículo. Que veículo que é esse? É aquele que eu cadastrei lá antes de iniciar o processo do MDFE. Eu posso ter vários veículos aqui, tá? Eu vou indicar o veículo que eu cadastrei lá anteriormente, tá? Aonde que cadastra? Vamos lá lembrar. Menu, fiscal, conhecimento de transporte, veículos, tá? Então, aqui eu tenho meu veículo que eu cadastrei anteriormente com os dados do veículo, licenciamento, Renavan, essas informações, tá? Ele já trouxe a placa, porque eu já indiquei no próprio cadastro do veículo. Coloco aqui quem é o motorista. Aqui também um ponto de observação, que já aconteceu problema aqui também. O nome do motorista, por exemplo, é Sebastião.
Nossa, Sebastião José de Oliveira. Gente, isso daqui dá erro por causa dos caracteres, tá? Não pode. Sem caractere especial, sem espaço, na mesma regra que a gente já conhece, tá bom? Preenchi aqui e trouxe a nota fiscal que eu vou vincular, eu vou vir aqui na abinha MDFE para eu informar os dados do transporte mesmo. O que eu preciso preencher? O F inicial, então da onde que vai ser? Vai se deslocar aqui de São Paulo. Vai para onde? Então, acho que é Pernambuco. Então, vamos colocar aqui Pernambuco, que é aquela cidade Ipojoara lá. Ok? Minha cidade inicial é onde? Que vai ser o local de descarregamento, o local do carregamento, e a minha OF final é onde vai terminar o meu percurso. O RNTC a gente já sabe, se eu colocar zeros aqui vai dar aquele erro. Se eu não tenho, não informo nada. Transportador, essa transportadora, ela está enquadrada em TC, em TAC, em CTC. Isso daqui, gente, são informações muito peculiares. É dela, ela tem que informar. Dependendo disso daqui, ela vai ter que ter um CIOT cadastrado, tá? Pouquíssimas vezes, e as vezes que eu vi que o cliente colocou ETC aqui, dava erro na hora de cadastrar o MDFE, tá? Na hora de validar o MDFE, porque a maioria das vezes é nulo, tá? Mas tem o campo, se de repente ele vai fazer um MDFE em que o transportador é do tipo TAC, pode colocar aqui o TAC, só que ele tem uma validação específica junto à Cefaz, tá? A mesma coisa com o CIOT, eu não posso colocar qualquer número aqui não, porque ele tem que estar previamente cadastrado e validado no órgão lá, tá? Se eu tenho um CIOT, eu tenho o CPF responsável por esta conta de frete, tá? O CPF ou o CNPJ, tá bom? Então, são informações que eu tenho que eu preencho aqui, não são obrigatórias, tá? Mas se eu preencher, elas precisam estar coerentes, não pode ser qualquer coisa. Em um MDFE comum, eu não informaria o RNTC, nem nada disso. Venho aqui e indico qual que é a cidade do meu carregamento. Vou carregar aqui em Limeira. Então, incluir o F São Paulo, cidade Limeira. Confirma. E aonde eu vou descarregar? Eu vou descarregar lá naquele 389. 396, deixa eu ver, testar aqui. Não. Deixa eu pegar a cidade lá novamente. Do ok do meu cliente, né? Que é para onde ele vai. 3906. Que é onde vai ocorrer o meu descarregamento. Certo? Aqui eu só informo isso. Informei, confirma a geração da ordem de carregamento? Sim. A ordem é carregada. Posso fechar essa tela aqui é só para inclusão do MDFE, tá? E na tela principal é onde eu vou fazer o envio. Então, ele cria aqui o cabeçalho com os dados, ó, o número do meu MDFE, aguardando envio, quem é o motorista, né? A data da saída, os dados da nota. A partir do momento que eu faço isso, gente, se a gente entrar lá naquela nota, na nota 49, deixa eu atualizar a tela. O sistema ele preenche esse campo aqui de saída e hora, ó. O que significa? Que ele já está em transporte, como assim, já está, o caminhão já está com toda a mercadoria lá, já está carregado para ele poder fazer a saída, para ele se deslocar, tá? Então, aquela nota fiscal já está amarrada à ordem de carregamento, certo? Então, a hora que você vê uma nota fiscal que isso aqui está preenchida, é porque ela está amarrada a uma ordem de carregamento.
né? Até eu quero fazer um adendo aqui para a Cauíta, aquele saque, acho que da Esquimone, que ela estava tentando excluir a nota e estava dando o registro filho, é porque está amarrado a uma ordem de carregamento. Então, se eu quero excluir essa nota fiscal, eu preciso vir aqui, excluir a ordem de carregamento. Mas às vezes aqui eu estou fazendo de uma nota, é um carregamento só, sim. Nem estou fazendo, na verdade, o carregamento, porque daí o carregamento envolve tudo isso daqui. Fazer a conferência de carregamento, tá? Então, assim, é um processo que, da vez no cliente, demanda um certo trabalho, tá? Mas, via de regra no sistema, eu tenho o controle, né? A rastreabilidade ali, não adianta. Por dentro do sistema, se eu quero excluir essa nota e ela está amarrada ao MDFE ou uma ordem de carregamento, eu preciso vir aqui e excluir antes a ordem de carregamento para depois excluir a nota fiscal. Tá? Feito aqui, cadastrei, ela está vinculada aqui, a minha nota fiscal já está preparada para sair para o envio e vou fazer o envio no MDFE. Então, envio do MDFE aqui no botãozinho adicionais, MDFE, enviar. Eu não vou enviar esse, porque eu quero excluir para mostrar para vocês a funcionalidade de voltar à numeração, tá? Então, digamos aqui que eu fiz o MDFE, sei lá, não é o Sebastião o motorista é a Paula, fiz errado, tá? Então, eu vou fazer a exclusão dele. Só clicar em excluir. Não precisa indicar. Ele vai forçar a indicar. Vou excluir o MDFE. Confirma a exclusão? Sim. Excluir o MDFE, mas eu vou incluir ele novamente porque o nome do meu motorista está errado. Só que se eu incluir novamente, nossa, a Sabrina tá entrando um monte de vez aqui. Só que se eu incluir novamente, o próximo MDFE será o 4. Daí eu vou pular a numeração do MDFE, eu não quero. Então, para eu voltar, só vir aqui, próximo número do MDFE, seria o 4. Na verdade, eu não quero 4, eu quero 3. Só vir e mudar. Próximo número, 3. Aí eu venho e faço novamente o MDFE. Vou fazer esse rapidinho e vocês vão recapitulando aqui, ó, 49. Indico 49. Trago o veículo. Aí aqui, motorista. Vou indicar aqui novamente. Nossa, gente, eu tô ruim de memória. Três nove zero seis. Preenchi, confirmei. Aí ele gera novamente um número EDF 3. Não vamos confundir com este código, tá, gente? Este código aqui é o código sequencial do sistema, que ele vai sequencial. Mas o que manda para a Cefaz é o número do MDFE, esse número aqui, tá? Prontinho. Fiz, voltei, acertei, agora eu vou fazer o envio. Então, o processo é enviar, consultar e imprimir o documento do MDFE. Então, vou enviar. Enviada com sucesso. E vou vir aqui consultar o processamento. Boa. Deu erro. Esse erro também é muito comum nos clientes, tá? Rejeição. Percurso informado inválido. MDFE foi processado com erros. Percurso informado inválido.
Dentro das regras do MDFE, eu tenho que indicar o percurso sempre que o meu estado de destino e o meu estado final tenha fronteiras, eles não façam fronteiras um com o outro. Então, vamos aqui, eu tenho que ter um mapa aqui, ó. Mapa do Brasil. Quem nunca pensou que ia usar geografia na vida, vai usar aqui para o MDFE. Ó, eu estou indo de São Paulo para Pernambuco. No meu MDFE, eu não indiquei o percurso. Por quê? Quando eu não indico o percurso, o MDFE entende que, por exemplo, se fosse São Paulo, Paraná, eu não preciso indicar percurso. Por quê? Eles fazem fronteiras um com o outro, né? São Paulo, Paraná. São Paulo, Minas Gerais. São Paulo, Mato Grosso do Sul. São Paulo, Goiânia, tá? Goiás. Bom, então, quando eu estou falando que eu estou indo para São Paulo e vou para Pernambuco, eu não tenho fronteiras. Eu preciso indicar os outros estados que estão no meio dele. Então, este MRFE não vai ser autorizado dessa forma. Preciso indicar o percurso. Quem que é o percurso? Para ir para São Paulo e até Pernambuco, eu tenho que indicar Minas e Bahia. Então, esse meu MDFE está errado, preciso refazê-lo. Para refazer, vou vir aqui usar a funcionalidade de alterar o status. Preciso excluir? Não, venho aqui alterar MDFE e indicar aqui o meu percurso. Qual que é o meu percurso? Vai ser, já esqueci, Minas Gerais e Bahia. Minas Gerais e Bahia. Se eu colocar só Minas Gerais também não vai validar. Coloquei aqui, confirma, pronto, envio novamente. E vou consultar o processamento. MDFE enviado e processado sem erros. Então, o MDFE faz essa checagem também quanto a fronteiras, tá? O percurso. Imprimo, né? Vou fazer a impressão. Né? Tem o QR Code e tudo mais, só essa impressão. Pronto, bonitinho, tá? Demorou lá, sei lá, 2, 3 dias para o caminhão chegar. Vou lá, eu tenho que encerrar esse MDFE, né? Se eu não encerrar, olha só o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, emitir uma outra nota rapidinho aqui. Tenho que emitir a nota, porque MDFE está vinculada sempre a uma nota ou um CT. Vou colocar aqui, transporte vai ser o 34 de novo. A minha nota é 50. Vou lá fazer o outro MDFE. Só que agora eu vou indicar a nota 50. Vou colocar aquele veículo. O motorista vai ser a Paula. Vai lá, vai andar lá para Pernambuco de novo. Caramba! 3906. Deixa eu já indicar o percurso também.
Então, fiz outro MDFE, vou enviar. MDFE para serem encerrados para o veículo tal, tá? Então, eu preciso, se eu não encerrei o anterior, o próprio sistema vai barrar a geração daquele envio, tá? Mas isto porque é o mesmo estado, tá, gente? Eu poderia estar fazendo um MDFE, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para o mesmo veículo. Aí o sistema não vai barrar, tá? Mas como eu estou indo para o mesmo destino, opa, peraí. Ele não, o mesmo veículo não pode estar saindo de novo para o mesmo destino sem antes ter voltado. Então, é isso que é a mensagem. Então, o que eu tenho que fazer? Vir aqui. E ele enviou ainda, ó. Vou constar o processamento. É. É um erro do sistema, não era para ele ter barrado, tá? Mas ele deu a mensagem, mas seguiu o processo. Porém, a própria Cefaz rejeitou, ó. Existe MDFE não encerrado para esta placa, tipo de emitente, tal, tal. Ele traz a chave de acesso que está autorizada, tal. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso vir no MDFE que ele está indicando, isso acontece muito no cliente. Vir aqui, fazer o quê? O processo de encerramento. Então, vou aqui em MDFE, agora sim encerrar. Por quê? Ah, o transporte já voltou, já estou fazendo outro MDFE, mas eu esqueci de encerrar o MDFE. Eu venho, encerro, vou indicar. O que eu indico aqui? O estado final, né? Aonde terminou o encerramento do MDFE se deu em qual cidade? Se deu lá em Pernambuco. Nesse Pojuca. Aí ele já envia, já processa, já encerra junto a Cefaz. Ele já até sai da tela, porque a tela tem um pré-filtro para trazer somente até o 5, o 6 e o 7, que são as canceladas e encerradas, ele não mostra. Então, se eu der um limpar aqui, ele vai trazer para mim que o MDFE 3 já está com status encerrado. E esse aqui, para eu fazer o envio e validação novamente, eu tenho que voltar em MDFE, alterar o status para guardando envio. Consultar. Opa. Enviar, né? Enviar. Consultar. Ai, validei aqui, mas na verdade não era para essa transportadora. Minha nota tá errada. Minha nota era para transportadora 5, não transportadora 34. Tenho que cancelar o MDFE. Venho aqui, MDFE, aí sim eu uso o cancelamento, não o encerrar. Eu não vou nem sair da minha empresa com esse transporte. Vou cancelar. O sistema vai pegar aqui o motivo de cancelamento. Transportadora incorreta. Ele já envia, já processa e traz o protocolo de cancelamento. E ela fica como cancelada. Tá? Este, então, é o processo que eu tinha que mostrar para vocês do MDFE, gente, que a gente fez aí, viu os parâmetros, as diferentes formas aí do transporte, conhecemos aquele parâmetro do transportador próprio, né? Emitimos a nota com a transportadora, vimos alguns erros mais comuns do MDFE. O processo do MDFE em si, ele é simples, não tem muito aonde percorrer. A questão do CTE, então, no caso, é a opção que se dá aqui na própria emissão do CTE, que fica lá em fiscal, conhecimento de transporte, emissão CTE. Nessa base não vai ter nenhum CTE, né? Mas ele seleciona o CTE e dá o gerar MDFE.
A hora que ele gera o MDFE, o sistema já grava exatamente como esses aqui que a gente acabou de fazer, ele grava já a linha vinculada ao CTE e ele vai realizar exatamente esses procedimentos: enviar, consultar e processar. Recentemente, o que teve uma correção foi para que, além de usar essa ferramenta de gerar o MDFE lá pelo CTE, além de usar essa ferramenta, ele consiga incluir por esta tela. Porque a hora que ele tentava incluir um transportador, né, a ORDEP ou a Transcopa, se viesse aqui manualmente e tentasse incluir aqui manual, ele não trazia as notas, ele não considerava a transportadora o próprio emitente, né? Porque daí, no caso, se ela é a transportadora, a ORDEP é a transportadora, eu não vou indicar uma transportadora, a Elo, a Reodonaves ou a Paula Transporte, vai ser a própria ORDEP. Aí o sistema não conseguia trazer a nota, ficava com o tipo incorreto. Enfim, isto corrigiu, tá? Então, hoje, teoricamente, ele consegue gravar o MDFE normal. Porém, na hora que ele vai enviar, processa com erros, porque o sistema não tem um campo hoje para indicar o seguro, né? Esse é um dos problemas. Né? O seguro, no caso, que ela é transportadora, ela tem que gerar, colocar os dados obrigatórios lá do nome da seguradora, o valor do seguro, e hoje o sistema não gera essas tags. Então, a hora que ela vai enviar, a Cefaz rejeita, esperando que essas tags sejam enviadas. Tá? Então, por enquanto, o MDFE para o CTE, até quando não for desenvolvido, a gente vê no próximo treinamento. Tá? Então, o que eu tinha que mostrar era isso. Vou abrir agora para perguntas para vocês, se tiverem alguma coisa para